Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Eu vos saúdo, não importa a igreja, o ministério, aonde você está. Seja você católico, espírita, protestante, de qualquer denominação. Deus é sobre todos. Nós olhamos para a carta ali de Gálatas, capítulo 3 e versículo 28, que não importa tanto judeus como gregos, tanto escravo como livre, tanto a homem, mulher, rico, pobre, pessoas de todas as espécies. Não importa se você é alto, baixo, gordo, feio, bonito, para Deus nós somos todos um só na pessoa de Cristo. Enquanto tem muitos que fazem diferença, mas o nosso Deus não faz diferença, porque nós somos todos um só em Cristo. Deus não olha, como ele disse para Samuel. Samuel olhando para a aparência, para a formosura daqueles moços, dos filhos de Jessé, quando ele foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. E ele olhando para a formosura, a beleza de cada filho, cada moço que o pai o chamava. E Sete passou na presença de Samuel. E Samuel preocupado, porque um era mais bonito do que o outro, em formosura de corpo, de rosto. Mas Deus disse: Samuel, eu não sou como o homem que olha para a formosura, para a aparência, e olho para o exterior. Eu olho para o coração, para aquilo que está lá dentro. Quando você ora, quando você clama, quando você está falando, você acha que Deus está te ouvindo. Não, Deus não está te ouvindo, Deus está te vendo. Porque Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora secretamente. E o teu pai te ouve? Não, teu pai te vê. Ele vê a sinceridade do seu coração. Então eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem neste momento. E a mensagem que eu tenho é esta: a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ela é verdadeira ou ela é um mito? Eu não vou dizer de mim mesmo, mas pela própria Bíblia, essa escritura que está nas minhas mãos, aqui este livro que está nas minhas mãos, porque eu sou realista, eu não sou pessimista, eu sou um realista, eu gosto da realidade, do que está dentro deste livro aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que numas das cartas, não, nas cartas não, nos livros chamados evangélicos, mas na verdade não são evangélicos, são livros históricos de Jesus. No capítulo 16 de Mateus, e o versículo 18, Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele estava dizendo: tu és um homem, e eu sou uma rocha. Não adianta edificar a igreja sobre a areia, que vem o vento derruba. Não adianta eu edificar a igreja, muitas vezes, em qualquer um lugar bonito, como os homens muitas vezes gostam de lugares bonitos. Não adianta furar um alicerce fundo e fundar a igreja ali naquele lugar, né, bem, aqui nós estamos seguros. Mas pode vir um terremoto e pode vir abaixo. Mas ele disse: edificarei sobre esta rocha. Então essa palavra tem trazido muita confusão entre as religiões. A religião católica entende de uma forma, dizendo que Pedro foi o primeiro papa.
que a igreja foi edificada sobre Pedro. E a porta do céu está sob o domínio de Pedro. Ele tem a chave para abrir e para fechar. Isto é, a Igreja Católica tem se apegado nesta passagem. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então está dizendo que Jesus estava edificando a igreja sobre Pedro. E ele disse ainda mais, que as portas do inferno não prevaleceria contra a minha igreja. Isso tem trazido muita confusão no meio religiosos, nos grandes estudiosos, nos filósofos, nos homens estudiosos, nos teólogos. Eles têm trazido grande confusão sobre esta palavra. A porta do inferno não prevalece contra a minha igreja. Eu pergunto, o que é inferno? O inferno é um lugar de fogo, aonde ali o homem que está em pecado é jogado ali dentro e ali aquelas pessoas ficam ali perecendo e tal, e tal, e tal. O inferno, muitos teólogos afirmam, dizendo que o inferno fica junto, por causa daquela parábola que Jesus conta do rico e o Lázaro. Eles falam, não, fica bem juntinho ali do paraíso, porque ali o rico, olhando, ele estava vendo Lázaro ali no paraíso. Então ele clamou para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua. Meu irmão, isso é uma parábola. Isso não existe. Isso foi uma forma que Jesus quis dar aos judeus, porque os judeus se achavam o povo mais importante da face da terra. Então, Jesus deu essa instrução, instruindo aquele povo, porque, na verdade, Lázaro, Abraão e o rico estavam no mesmo lugar. Abraão morreu, estava onde? No inferno. O rico estava onde? No inferno. Lázaro estava onde? No inferno. Mas como no inferno? Sepultura. Porque a tradução desse livro de João Ferreira de Almeida tem dito que sepultura é inferno, mas em outras Bíblias você já não vê mais desta forma. Então, os três estavam no mesmo lugar, porque Abraão, nós olhamos lá para o capítulo 25, versículo 7 de Gênesis. Morrendo Abraão com a idade de 175 anos, e foi sepultado junto de Sara, um campo em que Abraão tinha comprado para que os seus parentescos, seus filhos e assim por diante, fosse sepultado num só lugar. Então Abraão estava sepultado naquele lugar, naquele campo que ele comprou. E o rico e Lázaro estavam também na sepultura. Os três estavam no mesmo lugar, mas a igreja gosta de fazer esta confusão, dizendo que o céu, isso é o paraíso, está bem próximo. Quem está lá no paraíso está olhando e está vendo o sofrimento do povo aqui, tudo. Isso é uma grande mentira, isso é um mito. Quando as pessoas dizem, você que está acreditando em parábola, a parábola é como ilustração, é só muitas vezes para abrir o entendimento do povo, para que o povo possa entender, porque parábola era uma forma que já existia antes mesmo de Jesus. Os próprios, muitas vezes, homens de Deus, como os profetas, usavam a parábola. Então essa parábola, ela está mostrando ali, né? Jesus está mostrando a diferença para que o povo entenda que para eles, que o rico foi levado para um lugar de sofrimento e Lázaro estava num lugar de gozo. Agora, se nós pegar isso no pé da letra,
a Bíblia entra em contradição, porque em Eclesiastes capítulo 9, e versículo 5, diz que os mortos estão inconscientes, eles não sabem coisas nenhuma, eles nem sabem se eles já existiram. Tudo que aconteceu aqui na terra pereceu. Não existe nada que possa trazer lembrança. Agora, como lá estava Abraão, e como lá estava o rico, né? E como o rico, ele estava pedindo para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua. O morto não tem mais língua, morreu, acabou. Lázaro, e outra, Lázaro, se ele estava lá no paraíso, ele estava em espírito, espírito não tem dedo, no céu não tem água. Então vocês veem que isso é uma parábola, isso não é uma realidade. Você procura examinar com mais cuidado, não a tal de teologia, porque a teologia é uma grande mentira. A teologia é um comércio. Essa teologia começou lá na Grécia Antiga, e isso vem vindo. Quando Jesus veio a este mundo, ele já encontrou com grandes teólogos, grandes homens que se diz conhecedor, mas queria afrontar com o próprio mestre, Jesus, a ponto dele dizer para Nicodemo: tu é mestre em Israel e não entende essas palavras que eu estou dizendo? Então Jesus disse: é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele era mestre, era um grande teólogo, e ele não entendia. É como nos dias de hoje os teólogos não entendem o que é a graça de Cristo. Eles ficam na velha religião, pegando a lei de Moisés, pegando aquelas profecias que já se cumpriu, pegando os livros ali também de Jesus, aonde Jesus fala com os judeus. Ali Jesus estava tratando com os judeus, Jesus não estava tratando com gentil. Nós somos um povo diferente, nós não temos nada a ver com as palavras dos profetas, dos patriarcas, dos sacerdotes, nem mesmo as palavras que Jesus disse nos seus 4 livros, nós não temos nada a ver, e nós não temos nada a ver com o ato dos apóstolos. Nós começa a entender a partir do momento em que Deus levanta o apóstolo São Paulo para falar com o povo gentil, e ele sai para o mundo gentil. Nós olhamos para Atos capítulo 13, versículo 47, que Deus levantou o apóstolo São Paulo para o mundo gentil. Então são as 14 cartas do apóstolo São Paulo, desde Romanos até Hebreu, são as cartas para nós. E o povo pega esses livros que já são passados, que não traz benefício nenhum para nós, e quer trazer para os dias de hoje. Então, voltando para o que eu disse no início, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e a demais igreja, seja ela qual for, é uma verdade ou é um mito? Porque olhando para este livro que está aqui, não tem nada a ver, porque as religiões são filosofias, são ideias de homens, homens criaram, porque cada um tem a sua. Se existisse uma só, eu me calaria. Existisse uma religião no mundo inteiro e todos fossem igual, ensinasse igual, amasse, participava, não tinha diferença um com o outro, eu diria, é como os partidos políticos. Existe mais de 34 partidos políticos no Brasil. Eu pergunto, para quê? E por quê? Para nada. Só para trazer confusão. Poderia ter um partido político só. Precisava de mais de um. O partido que precisa é de união. O povo precisa estar unido. Os partidos políticos precisavam estar unidos.
E as chamadas igrejas, seja ela católica, protestante, evangélica, espírita, elas tinham que estar unidas, porque se a palavra de Deus disse que Deus não faz separação de pessoas, por que essa separação? Não, porque aqui na minha igreja eu não aceito isso. Não, porque aqui na minha igreja tem que ser assim. Não, porque aqui na minha igreja o homem tem que sentar de um lado, a mulher sentar do outro lado. Porque aqui na minha igreja eu não aceito que anda dessa forma, não aceito que coma, que beba isso, não quero, eu não aceito. Eu disciplino, eu ponho no banco. Se eu souber que uma pessoa foi numa praia, foi num show, foi num teatro, num circo, num parque, numa festa qualquer, o seu lugar é aqui na igreja, na casa de Deus. Quem disse que aquilo é igreja? A igreja, ela não é parede, ela não tem teto. A igreja de Cristo, ela tem perna, ela tem braço, ela tem boca, tem olho, ela anda, ela fala, ela trabalha, ela cuida do seu dever, ela vai aonde quer, porque é assim que a igreja de Cristo tem que permanecer. A igreja de Cristo é vida. Foi por isso que Jesus disse que a igreja dele, a igreja que ele veio fundar, que é vida, que não ia permanecer mais na sepultura. Porque naquela época, os homens morriam, o povo morria e ficava detido ali no túmulo, como se chamam de inferno. E ali ficava corpo, alma e espírito. E Jesus diz que a partir do momento que ele findasse o seu ministério, que isso não ia mais acontecer, que não ia permanecer mais na sepultura, deixando este corpo aqui, teu espírito sobe direto para Deus, aleluia. Então crê, irmão, que a igreja, qualquer que seja, é apenas um mito, é um lugar de ajuntamento de pessoas, é um lugar de ajuntar o povo, é um lugar de distração. Que diferença faz você ir num cinema, você ir num teatro, você ir num parque, você ir num circo, você ir numa praia, você ir num show, você ir em qualquer lugar de diversão e você está dentro da igreja? É muito melhor você estar nesses lugares do que estar dentro de uma igreja. Porque a igreja é você. Se você está bem com Cristo, o que diz a própria palavra de Deus? A própria palavra diz que nós somos templos e morada de Deus. Deus habita dentro de nós. Não sabeis que vós sois... Até tem um corinho que canta: não sabeis, somos o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus, o poder, o louvor e a glória. Então esse é um corinho que é uma verdade, porque o Espírito de Deus está em nós. Então onde você está, Deus está com você. Você não precisa deixar a sua casa, o seu local e se dirigir até esse local chamado igreja. Isso apenas é um comércio. Isso é uma empresa, isso é um meio de você ir lá para ouvir um monte, muitas vezes, de conversas que não traz benefícios nenhum. Muitas vezes você é até chamado de ladrão. E o ladrão verdadeiro é aquele que está chamando você de ladrão. Então, você tem muito mais prazer você ir numa festa de peão, num rodeio, num circo, num parque, numa praia, até num salão de baile. Você vai lá e dança, participa, porque tudo isso é prazer da carne. E a igreja, ela não tem benefício nenhum para a carne. A igreja, que somos nós, o nosso espírito, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. O Espírito de Deus não habita na nossa carne, porque a carne para Deus ela é impura, ela é imundo. Ela não existe para Deus.
A carne está morta para Deus. Porque Jesus disse em João 6,63, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então é isso que importa para Deus. Você, meu irmão, que tem participado das mensagens que eu tenho pregado, eu quero te agradecer. Você, meu irmão Paulo e outros irmãos, se você quiser deixar o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, muitas vezes, você pode deixar aí o seu comentário. Eu fico muito feliz, agradecido por isso. Talvez você pode até deixar um comentário de crítica. Ah, eu não gostei porque você falou contra o meu pastor, contra isso, contra o outro. Não, eu estou falando a realidade. Porque eu saí desse meio. Eu vivi nesse meio, eu fazia dessa mesma forma. O que eles fazem hoje, eu também fazia. Mas Deus, pela sua bendita e eterna misericórdia, nos libertou, eu e minha esposa. Nós somos libertos desta velha religião. Então eu te pergunto, a religião é verdadeira? Depois que você ouviu isto, ela é verdadeira? Seja ela qual for, ou é um mito? É apenas um ajuntamento de pessoas e nada mais do que isso. Saia deste lugar e vem para a graça de Cristo, que Cristo te aguarda de braços abertos. Graça e paz para todos.